da Silva, conselheiro suplente do CAL, Santa Catarina, para falar um pouco sobre arquitetura e urbanismo. Bom dia, Daniel. Bom dia. Então, Daniel, há quanto tempo você trabalha com arquitetura? Bom, eu tenho 46 anos e sou arquiteto há 23 anos. 4 anos após me formar, eu fundei a Abra Arquitetura com a minha esposa. Bom, esses são os projetos de Daniel. De onde você tira a inspiração para criar os seus projetos? Bom, eu me inspiro em quase tudo, sabe? Pode ser numa reportagem, num filme, num desenho, em qualquer coisa, no dia a dia. Eu já me inspirei até num grafite, num viaduto. E por que você escolheu cursar arquitetura? Bom, eu sempre gostei de criar, de desenhar, de geometria, então eu já escolhi logo de cara a arquitetura. Atualmente você também dá aulas, né? Isso, eu dou aula de projeto de verticalização na FURB de Blumenau. Mas, Daniel, explica pra gente o que é arquitetura e urbanismo. Bom, a arquitetura é a arte ou a técnica de projetar e edificar o ambiente habitado pelo ser humano. Mas, na minha opinião, a arquitetura é planejar o futuro, colocá-lo no papel e, por fim, materializá-lo. E o urbanismo é a atividade técnica relacionada com o estudo, regulação, controle e planejamento da cidade. É o estudo do desenvolvimento da cidade. Eu vi que você é conselheiro do CAL de Santa Catarina. Mas o que é CAL? Bom, o CAL, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, é um órgão fiscalizador que regulamenta, fiscaliza e promove a arquitetura e urbanismo no Brasil. Antigamente era utilizado o CREA, Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Mas como era tudo muito misturado entre engenheiros, arquitetos e agrônomos, os arquitetos e urbanistas decidiram sair e fundar o CAL. E existem outros conselhos, outros órgãos, né, que fiscalizam a arquitetura e o urbanismo no Brasil? Não tem outro órgão além do CAL. Ok, agora nós vamos ao intervalo e você, telespectador, nos mande suas perguntas pelo nosso Twitter, né? Que é @encontro com Fátima Bernardes. Até mais. Eu não acredito que você ainda não tem filmadora. Corre do seu telefone, que você vai ter agora a sua TechPix, a filmadora mais vendida do Brasil e sem pôr a mão no bolso. Porque o primeiro boleto bancário é para daqui a 90 dias. E quem ligar em até 5 minutos ganha R$200 de desconto e a entrega na sua casa de graça, em qualquer lugar do Brasil. E essa parcela de R$ 79,90, esquece! Já vou derrubar para R$ 29,90. Com o primeiro boleto para daqui a 3 meses, R$200 de desconto na hora e nem a ligação você vai pagar, mas são só 5 minutos para você ligar. 0800 777 7000. E aí você vai ter filmadora, câmera digital, MP3, MP4 e muito mais. E ela já vai com controle remoto, vai com fone de ouvido e vai também com um presente surpresa que você vai adorar. Liga 0800 777 7000. Estamos de volta! E agora o Daniel vai responder as perguntas do Twitter. E se você não mandou, mande agora, hein? Bem, o Masterson de Navegantes mandou a seguinte pergunta. Qual a diferença entre arquitetura e engenharia? A arquitetura é a arte. A arquitetura é responsável pelo desenho do espaço, pela forma, pelo dimensionamento do ambiente, pela estética, enfim. A arquitetura cria o projeto. Já a engenharia é responsável por tornar esse projeto realidade. É responsável por estruturar a arquitetura, fazendo os cálculos estruturais, inserindo os cabeamentos, o encanamento, etc. Em outras palavras, a arquitetura é a arte, a engenharia torna a arte real. Nossa, isso é muito interessante. Eu, por exemplo, nem sabia disso. Temos a pergunta de outro telespectador, Giana Paula de Itajaí. Quais são os principais estilos de arquitetura? Bom, atualmente utilizamos os estilos clássicos, como o estilo barroco, o estilo neoclássico, o estilo rococó, o estilo neogótico, entre outros. Temos também a arquitetura moderna, como a arte déco, como o futurismo, o brutalismo, entre outros. E também temos a arquitetura pós-moderna, como
o minimalismo, o desconstrutivismo, o pós-modernismo, entre outros. São vários, né? Uhum. Agora eu tenho outra pergunta. Qual é a principal diferença entre a arquitetura antiga e a moderna? Bom, a arquitetura antiga ostentava o uso de colunas, arcos e paredes bem grossas para demonstrar e passar a ideia de que é uma estrutura pesada, firme, sólida, tudo inclusive com muito ouro para dar uma ideia de riqueza, pedras preciosas, incrustadas e tudo. Mas atualmente nós gostamos de fazer algo desafiador, com vários balanços, desafiando a gravidade e vencendo. Gostamos de desafiar as forças da natureza em nossas obras. E quais são os marcos da arquitetura moderna? Bom, temos a Casa da Cascata, nos Estados Unidos, o Museu Guggenheim de Bilbao, na Espanha, a Biblioteca Central de Seattle, nos Estados Unidos, a Ópera de Sydney, na Austrália, o Burj Khalifa, nos Emirados Árabes Unidos, a Willis Tower, também nos Estados Unidos, o Taipei Centurion, em Taiwan, o Shanghai World Financial Center, na China, o Petronas Towers, na Malásia, o Burj Al Arab, em Dubai, o Marina Bay Sands, em Singapura, e vários outros. Existem vários, esses são os mais marcantes assim, atualmente. E da arquitetura brasileira? Também são vários. Temos a Catedral de Brasília, o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, o Museu de Arte Contemporânea do Rio de Janeiro, o Edifício Copan e o MASP em São Paulo, entre outros. Do MASP, a nossa repórter Júlia Poeta tem mais informações do MASP lá em São Paulo. Bom dia, Fátima! O MASP é uma das mais importantes instituições culturais do Brasil. Foi inaugurada em 2 de outubro de 1947 por Assis Chateaubriand, fundador e proprietário dos Diários e Emissoras Associadas, e pelo professor Pietro Maribardi, jornalista e crítico de arte na Itália, recém-chegado ao Brasil. A sede do MASP foi inaugurada em 1968 e é, além de um marco da arquitetura, um marco da engenharia, pois toda a estrutura é sustentada por apenas 4 pilares. Foi a arquiteta Lina Borbardi que projetou o MASP. Uma história de alma, talento e força tornou possível a existência do MASP, cuja coleção, a mais importante do Hemisfério Sul, é considerada tesouro da humanidade. O feliz encontro de Assis Chateaubriand e de Pietro Maribardi alinhou o Brasil com os países do primeiro mundo no universo das artes. Ficamos agora com o vídeo institucional do MASP. O MASP, Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, é considerado o mais importante museu de arte europeia do Hemisfério Sul. Fundado em 2 de outubro de 1947, o MASP foi idealizado por Assis Chateaubriand, empresário e jornalista, e Pietro Maribardi, jornalista e crítico de arte italiano, que dirigiu o museu até 1990. A princípio, o museu instalou-se no prédio dos Diários Associados, na Rua 7 de Abril, no centro de São Paulo. Uma das premissas básicas foi seu caráter didático, criando cursos pioneiros no país. As primeiras obras de arte do museu foram selecionadas pessoalmente por Pietro Maribardi na Europa do pós-guerra e eram recebidas com grande divulgação e entusiasmo. A sede atual do MASP, na Avenida Paulista, foi projetada pela arquiteta Lina Borbardi. Foram 12 anos de trabalhos e uma condição imposta pelo doador do terreno, a Prefeitura de São Paulo. A vista para o centro da cidade deveria ser preservada. Assim, foram projetadas as 4 colunas que sustentam o prédio, dando origem ao Grande Vão Livre. O atual prédio do MASP foi inaugurado em 1968 com a presença da Rainha Elizabeth II da Inglaterra, além das maiores autoridades brasileiras da época e uma grande participação popular em frente ao edifício. O MASP recebe exposições temporárias de diversas partes do mundo e também oferece ao público exposições temáticas de seu acervo durante todo o ano. Assim,
os visitantes têm sempre oportunidades de um contato direto com as obras do acervo sempre que vêm ao museu. O serviço educativo do MASP oferece desde a sua fundação visitas temáticas sobre as exposições em cartaz, visitas orientadas a grupos, ateliês de arte e assessoria ao professor durante todo o ano. A escola do MASP está voltada para todas as linguagens artísticas e, além do curso geral de História da Arte, oferece cursos de música, desenho, fotografia, ilustração, cinema e linguagens da arte contemporânea, entre tantos outros. Nos auditórios do MASP, o público encontra uma variada programação de artes cênicas, espetáculos musicais, além de encontros, debates e palestras relacionados à arte e à educação. A biblioteca e centro de documentação possui mais de 60 mil títulos relacionados à arte e à cultura, além de preservar e organizar todo o material bibliográfico, iconográfico e histórico existente na instituição. A loja se destaca pela grande variedade de livros de arte, além de acessórios e objetos de design. A equipe do MASP trabalha para manter a missão do museu, que é incentivar, divulgar e amparar por todos os meios ao seu alcance as artes em todas as suas manifestações, visando o desenvolvimento e o aprimoramento cultural do povo brasileiro. Desejamos a todos uma ótima visita. Brasileira, não podemos deixar de falar sobre Brasília. Bom dia, Fátima. Brasília é a capital federal do Brasil e sede do governo do Distrito Federal. A cidade está localizada na região centro-oeste do país, ao longo da região geográfica conhecida como Planalto Central. Desde a primeira Constituição Republicana, de 1891, havia um dispositivo que previa a mudança da capital federal do Rio de Janeiro para o interior do país, determinando como pertencente à União, no Planalto Central da República, uma zona de 14.400 km², que será oportunamente demarcada para nela estabelecer-se a futura capital federal. A construção de Brasília começou em novembro de 1956, durante a presidência de Juscelino Kubitschek. Pessoas de todo o país, especialmente do Nordeste, foram contratadas para a construção da cidade. Brasília custou cerca de $1 bilhão. Este custo extremamente elevado deveu-se, em parte, a ausência de estradas de ferro e de rodovias bem traçadas no interior do país, para levar o material de construção. A solução foi transportar o material de construção por via aérea, fato que encareceu muito o custo das obras. A construção de Brasília demorou apenas 4 anos, mas depois de apenas 3 anos, a maior parte dos seus edifícios principais estava pronta. O traçado das ruas de Brasília obedece ao plano piloto implantado pela empresa Nova Cap, a partir de um anteprojeto do arquiteto e urbanista Lúcio Costa, que projetou a cidade no formato de um avião. O arquiteto Oscar Niemeyer projetou os principais prédios públicos da cidade, como o Palácio da Alvorada, o Congresso Nacional, entre outros. Brasília foi inaugurada no dia 21 de abril de 1960. A partir de 1960, iniciou-se a transferência dos principais órgãos do governo federal para a nova capital, com a mudança das sedes dos poderes legislativos, executivo e judiciário. Daniel, fala mais um pouco para a gente sobre as obras de Oscar Niemeyer. Bom, Oscar Niemeyer nasceu no Rio de Janeiro em 15 de dezembro de 1907. Ele foi o pai da arquitetura moderna, com obras incríveis. Ele dizia que não era o ângulo reto que o atraía, nem as linhas retas. O que atraía era a curva livre. Niemeyer estudou na Escola Nacional de Belas Artes, a atual Universidade Federal do Rio de Janeiro. E seu primeiro grande trabalho individual foram os projetos de uma série de edifícios na Pampulha, um subúrbio planejado no norte do Belo Horizonte. Esse trabalho, especialmente a Igreja São Francisco de Assis, recebeu muitos elogios da crítica nacional e estrangeira, chamando a atenção internacional a Niemeyer. Ao longo dos anos de 1940 e 1950, ele se tornou um dos arquitetos mais produtivos do Brasil, projetando uma série de edifícios tanto no país como no exterior. Em 1956, o Niemeyer foi convidado pelo novo presidente, o Juscelino Kubitschek,
para projetar os prédios públicos da nova capital do Brasil, Brasília, né, que é construída no centro do país. Seus projetos para o Congresso Nacional do Brasil, para o Palácio da Alvorada, o Palácio do Planalto, foram em grande parte de natureza experimental, foram ligados por elementos de design comuns. Niemeyer deixou o país após o golpe militar e depois abriu um escritório em Paris. Ele só retornou para o Brasil em 1985 e foi premiado pelo Prêmio Pritzker de Arquitetura em 1988. Em seus projetos mais recentes se destacam o Museu de Arte Contemporânea de Minas Gerais, de Niterói, o Museu Oscar Niemeyer em Curitiba, a Cidade Administrativa de Minas Gerais, o Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer na Espanha. E o Niemeyer, na verdade, continuou trabalhando até os últimos dias de sua vida, até a sua morte, em 5 de dezembro de 2012, aos 104 anos. Ele foi realmente um excelente arquiteto brasileiro. Infelizmente faleceu no ano passado. Que outros arquitetos se destacam? Nossa, são muitos. Philip Johnson, que fez a Torre Monument, o PPG Palace, o US Bank Tower, etc. James Starling, que fez a History Factory Library em Cambridge, a Florey Building no Queen's College de Oxford e a Tate Gallery. Daí também tem Frank Gehry, que fez o Walt Disney Concert Hall, o Museu Guggenheim de Bilbao, o Vitra Design Museum, entre outros. E teve também Frank Lloyd Wright, que na minha opinião foi o maior gênio da arquitetura. Foi ele que fez a Casa da Cascata, o Museu Guggenheim de Nova York, o Frank Lloyd Wright Home Studio, a Hobby House, a Rosebank House, a Italian Est, entre outros. Só que a gente só falou da arquitetura moderna. E quais são os marcos da arquitetura antiga? Que projetos se destacam? Bom, Roma se destacou muito na arquitetura antiga, pois criaram o concreto, o arco e outras invenções de engenharia. Com essas tecnologias foi possível construir o Coliseu, o Panteão, as termas de Trajano e várias outras estruturas. Outro marco da arquitetura antiga são os jardins da Babilônia, na Mesopotâmia. Os babilônios também eram ótimos urbanistas, eles planejavam as cidades antes de construir. E a Babilônia, por exemplo, é uma cidade planejada. Os gregos também tinham um modelo de cidade a ser seguido no urbanismo. Outro marco da arquitetura antiga é o Taj Mahal, na Índia, que é um marco já da arquitetura medieval. E tem vários outros, mas esses são os mais conhecidos mesmo. E você falou do urbanismo, né? Da Grécia e da Babilônia, que se destacavam no urbanismo, certo? Isso. E no urbanismo atual, que cidades se destacam? Washington, a capital dos Estados Unidos, Seattle, Singapura, Hong Kong, Nova York, Dubai e várias outras cidades. Quais dessas cidades, Daniel, você acha que mais se destaca na arquitetura e no urbanismo? Com certeza Dubai, uma cidade incrível. Lá estão os grandes marcos da arquitetura moderna. Tem o prédio mais alto do mundo, tem um hotel de 7 estrelas, tem até um prédio giratório. Além disso, é um destaque no urbanismo, porque é muito incomum se ver trânsito lá. E além de que os pontos de ônibus são climatizados e nem o ônibus nem o metrô lotam. Dubai também tem vários conjuntos de ilhas artificiais. Com certeza Dubai está muito à frente de todas as cidades do mundo. E como é que eles executam o urbanismo na cidade, seja numa cidade planejada ou não? Bom, se o urbanista for planejar a construção de uma cidade, ele só precisa analisar a geografia do local e inserir as ruas, estradas, prédios públicos, enfim, deve criar a cidade. Mas agora, se ele for planejar o melhoramento de uma cidade, que já existe, é mais complicado, porque ele deve criar toda a infraestrutura necessária num espaço limitado, seja para duplicar uma rua, inserir o metrô na cidade. Não é fácil, né? Não mesmo. Agora vamos fazer um intervalo e voltamos já. Cara, você tá com uma caspa nervosa, hein? Você tem que usar aquele shampoo, como é que chama mesmo o nome? É Repchups. Tu tá de brinquedo aí de mim, cara? You are a very much caspa man. Do you know the #1 shampoo contra caspa in the world? Look aqui, Head e Shoulders. Head e shoulders, head e shoulders.
decapitation. Que? Shoulders. Head and shoulders. Head and shoulder, remove 100% of the cash under the tape to your hair. You put the shampoo in the middle, from the front, from the behind, under the caspa, don't carry your shoulder. Please, look to me, not that. Please, head and shoulder, head and shoulder, head and shoulder, head and shoulder. Head and shoulders. Finish the cotteration in the head. But, peraí, eu não preciso. Ha! You are a caricature. You don't have caspa. Head and shoulders é da P&G. Project and the Gamble. Understand? Estamos de volta e falando sobre arquitetura e urbanismo com o arquiteto Daniel Rodrigues da Silva. Então, Daniel, é verdade que o Brasil terá o maior prédio da América do Sul? É verdade sim, Fátima. O prédio está em construção na cidade de Balneário Camboriú e ele será um prédio residencial e terá 66 andares. A cidade está crescendo muito rápido e tem uma arquitetura de destaque na região, com muitos prédios bonitos e modernos. A cidade também é destaque no urbanismo. Que outras cidades da região se destacam na arquitetura e no urbanismo? Em Santa Catarina, as cidades que se destacam são Florianópolis, Blumenau, Balneário Camboriú, Joinville, entre outros. Elas se destacam tanto na arquitetura como no urbanismo. Na mesma região, é interessante fazer um paralelo entre Itajaí e Olinda. Ambas têm destaque na arquitetura colonial, mas já uma arquitetura mais antiga. Então, ficamos agora com uma reportagem sobre Itajaí com a nossa repórter Adriane Rodrigues. Bom dia, Fátima. Itajaí é uma cidade linda, com vários pontos turísticos e uma maravilhosa arquitetura colonial, semelhante à de Olinda. Alguns pontos são o Porto de Itajaí, o Museu Histórico, o Mercado Público, a Igreja Imaculada Conceição, a Igreja Matriz, entre outros. O Mercado Público Municipal foi construído em 1917. Na época, a comunidade reclamava que não havia um lugar apropriado para a comercialização de produtos. Então, a Prefeitura se encarregou de construir o Mercado Público Municipal. Para preservar sua originalidade, foi totalmente restaurado. Outro ponto turístico interessante de Itajaí é o Museu Histórico, que oferece um acervo muito interessante e aberto ao público. Vestígios deixados pelos primeiros habitantes da região, datando aproximadamente 5.000 anos. Mantido pela Fundação Genésio Miranda Lins, encontra-se instalado no prédio do Palácio Marcos Conder. Edificado em 1925 para a sede da Prefeitura Municipal, que ali funcionou até 1972. O edifício é a principal peça do museu. Sua arquitetura de linhas Art Nouveau, semelhante à arquitetura colonial, a sua preservação encantam pela beleza da construção. A Igreja Imaculada Conceição, outro ponto turístico, está localizada no centro histórico de Itajaí. É o monumento histórico mais significativo da cidade. A atual construção é a ampliação da antiga Igreja Matriz, construída em 1834. Então é isso, pessoal. Acabou mais um programa. Tchau e até o próximo encontro.